Olá a todos, bom dia. É um prazer estar com vocês no primeiro workshop de informática da UFAM, Campus Itacoatiara. Gostaria de agradecer a toda a equipe organizadora e todos os participantes do evento, em especial ao professor Rainer Amorim, com quem eu conversei para estar disponibilizando essa palestra aqui hoje. Eu vou falar para vocês sobre a linguagem de programação Python, mas antes disso eu gostaria de me apresentar. Bem, eu me chamo Eloá Guedes, eu sou doutora em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande e atuo na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas. Eu trabalho com Python desde 2009 e nessa jornada, ensinando a linguagem de programação Python para vários iniciantes e até desenvolvedores mais avançados, eu colaborei na fundação do grupo PyLadies Manaus, que eu vou falar um pouco mais adiante. Atualmente, minha pesquisa e minhas contribuições têm sido direcionadas ao Laboratório de Sistemas Inteligentes da nossa instituição e ao Grupo de Pesquisa em Sistemas Inteligentes, no qual eu atualmente coordeno. Nesses grupos de pesquisa e no laboratório, a gente desenvolve trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com os outros colegas, que são o professor Dr. Carlos Maurício Seródio, o professor Dr. Tiago de Mello e toda essa turma jovem aqui interessada em descobrir e aprender coisas novas. Eu tenho diversos trabalhos na área de Machine Learning, que é uma sub-área da inteligência artificial, e também tenho trabalhos na área de computação e teoria da informação quântica, nas quais eu desenvolvi meu doutorado, sendo autora de um dos livros. Então, vamos começar a falar um pouco sobre a motivação para essa palestra. A gente está vendo que a tecnologia ela permeia muito da nossa vida cotidiana atualmente. E, com isso, a gente tem que pensar no futuro e quais são as perspectivas, quer seja no âmbito da pesquisa e computação, quanto nas aplicações da sociedade. Eu trago aqui um artigo da revista Business Insider, que traz uma dessas reflexões. Esse artigo diz o seguinte, que no futuro nós vamos ter essencialmente dois tipos de trabalho. Aqueles em que nós atuaremos programando computadores ou aqueles em que o computador irá nos dizer o que fazer. E é interessante você olhar, porque hoje em dia nós contemplamos toda a diversidade de trabalhos e de atuações profissionais que existem, né? E esse horizonte futuro parece bastante intimidador até. Só que esse artigo não é do ano de 2020, o qual nós já estamos praticamente encerrando. Esse artigo foi publicado em 2014. Ou seja, esse futuro que o artigo prevê está cada vez mais próximo. Vamos entender por quê. Isso acontece porque o nosso mundo, atualmente, com o uso da tecnologia, dos computadores, dos smartphones, dos dispositivos wearable e das casas inteligentes e dos veículos inteligentes, etc., a gente tem produzido cada vez mais dados. Se a gente olhar, 90% de todos os dados existentes no mundo foram criados apenas nos últimos 2 anos. Então, isso mostra a demanda e a importância crescente dessa informação que está sendo cada vez mais coletada, gerada, armazenada e etc. Isso é um fenômeno que nós chamamos de Big Data. Big Data é o fenômeno pelo qual a gente precisa se preocupar com o armazenamento, o gerenciamento, a manipulação, o processamento, a monetização de volumes de informação cada vez maiores. Nesse sentido, todos esses dados, se nós soubermos manipulá-los adequadamente, nós vamos utilizar para produzir insights que mudarão os negócios, que gerarão novos produtos, que gerarão novas oportunidades. E assim é que a gente diz que os dados são considerados o novo petróleo, como um diferencial estratégico dos países, dos negócios, como uma fonte de riqueza. Mas só vai saber aproveitar isso aqueles que souberem extrair, localizar e aproveitar e explorar todas as oportunidades que estão ali dentro desses dados. Para isso a gente precisa de ferramentas, conhecimentos, técnicas e tecnologias. Uma dessas é a linguagem de programação Python, que eu vou começar a falar agora. A linguagem de programação Python é uma linguagem interpretada e de script. Lembra que, com a linguagem de programação, ela é a ferramenta na qual nós escreveremos os comandos que permitirão com que os computadores façam algum processamento sobre os dados de acordo com aquilo que a gente quer. Então, a linguagem de programação é uma ferramenta. Existem milhares de linguagens de programação no mundo. E aqui eu estou focando em uma delas que tem recebido a atenção demais da comunidade de desenvolvedores, de negócios e contratação, que é o Python. Então, Python tem algumas características. Ela é uma linguagem interpretada e ela é de script. Você tem a execução em uma máquina virtual, assim como, por exemplo, a linguagem Java, e você também tem um shell para poder digitar comandos e já ir vendo o que acontece. O interessante de Python, comparado com outras linguagens, é que ela é uma linguagem multiparadigma. Você consegue, nela, programar de diferentes maneiras. Você pode usar o paradigma imperativo, que vai ser muito parecido com a linguagem C, por exemplo. Você vai ter o paradigma funcional, certo? E você também vai ter o paradigma orientado a objetos. Você pode programar dessas 3 maneiras, ou então preferindo uma delas de acordo com as suas necessidades. De maneira geral, as grandes características de Python é que ela é uma linguagem portável, ou seja, o mesmo código que executa num determinado hardware, através da máquina virtual eu consigo fazê-lo executar em outro hardware. É uma linguagem resumida, diferentemente, por exemplo, de Java, onde nós temos... que Java é uma linguagem muito boa, mas ela tem essa característica, que é eu preciso escrever muito código para eu ter pouca funcionalidade. Então a gente diz que essa, por exemplo, é uma linguagem de programação verborrágica, que fala muito. Python a gente tem essa característica dela ser resumida. Os comandos são pequenos e nós temos ali uma grande semântica por trás. É uma linguagem rápida, bastante flexível e open source. Existe a comunidade open source de Python que dita quais serão as mudanças, as modificações, as melhorias que essa linguagem vai receber ao longo dos anos.
Python, ela começou a ser concebida em 1989 pelo Guido van Rossum, que na época estava ali atuando no Instituto Nacional para Matemática e Ciência da Computação, e ele se inspirou no grupo de humor Monty Python para poder pensar no nome dessa linguagem de programação. Embora a gente use o símbolo que é a cobra Python, o nome não veio exatamente daí. Quando o Guido estava pensando nessa linguagem, ele concebeu a seguinte ideia: vamos então fazer com que o programador, que tem habilidades altamente específicas e importantes, possa direcionar o seu tempo para resolver problemas, não para ficar lidando com as características da linguagem de programação que ele utiliza. Com isso, houve então o surgimento da linguagem Python, que vem sofrendo modificações e atualizações ao longo dos anos. Recentemente, Python chegou na versão 3.9, que já está disponível gratuitamente para download. O Guido, desde então, tem atuado em grandes corporações da nossa área, como Google, Dropbox, e atualmente o Guido, há um mês mais ou menos, juntou-se à Microsoft. Nessas empresas que ele vem atuando, todas elas têm uma parceria de deixá-lo um tempo da sua atuação profissional completamente voltado à dedicação para a evolução da linguagem Python e para a atuação nessa comunidade, o que é muito bom e permite, então, melhorias contínuas na comunidade Python. Quando nós queremos medir o impacto de uma linguagem de programação, nós temos que considerar não só a comunidade de desenvolvedores e como ela tem acolhido essa linguagem de programação, mas também quais as soluções estão sendo construídas com essa linguagem que são comerciais, quantas vagas de emprego estão sendo geradas exigindo essas tecnologias. E uma das maneiras que encontrou-se para fazer isso foi por meio de um ranking chamado Ranking TIOB, que contempla todos esses aspectos em diferentes linguagens de programação, mas não considera, por exemplo, a quantidade de buscas sobre aquela linguagem de programação que são feitas na web, porque isso poderia viesar os resultados. No Ranking TIOB, se a gente olhar os resultados mais recentes, a gente vê que atualmente a linguagem Python ocupa a 3ª posição desse ranking e vem nela há pelo menos um ano. E isso é um crescimento muito interessante, porque essa linguagem, dentre as que estão mostradas aqui, é uma das mais recentes. Se nós olharmos a evolução a longo prazo da posição de Python nesse ranking, a gente pode ver que é uma das linguagens que mais subiu de posição ao longo do tempo. Em 90 ou em 85 essa linguagem sequer aparecia, ainda estava ali nos seus momentos de concepção, e de 95, onde ocupava a 20ª posição, até o ano de 2020, em que ocupa a 3ª. Foi a linguagem que mais cresceu com sua participação no mercado, dentro do que é monitorado por esse ranking. Então isso nos motiva a considerar o apelo para a contratação e para as posições de mercado de empresas que adotam Python. Dessa maneira, se a gente olhar também a comunidade de desenvolvedores e o quanto eles têm adotado essa linguagem nas suas soluções, a gente pode acompanhar o Stack Overflow. O Stack Overflow é uma plataforma, uma espécie de fórum para dúvidas de programação, onde as pessoas podem perguntar por tecnologia, configurações e etc. E Python teve uma escalada surpreendente no número de consultas que são feitas relacionadas a essa linguagem. A gente pode ver, de acordo com os dados que são mostrados no ranking, que foi uma das linguagens que mais cresceu a partir dessa observação. Então isso mostra o apelo prático da comunidade de desenvolvedores, das empresas contratantes, para todas as tecnologias que envolvem a linguagem Python. Então, estamos falando de uma linguagem de programação que está quente, está super em alta e que, tudo indica, vai continuar a crescer. É óbvio que o crescimento de Python não coloca em segundo plano ou torna as outras linguagens piores. Cada uma tem o seu domínio de aplicação e o seu resultado consolidado ali para algumas soluções. Por exemplo, C, Java, etc. são linguagens muito boas e muito poderosas. Elas nunca vão sair de moda. O que eu estou atentando aqui é como Python vem angariando um novo espaço também nesse mercado. Python, ela é considerada uma linguagem de programação de alto nível. O que é que isso significa? Que os comandos dessa linguagem são muito próximos da linguagem natural em língua inglesa. Ou seja, nós não precisamos aprender uma sintaxe muito abstrata, cheia de comandos. Não, as coisas são construídas muito próximo de como a gente fala. Ela possui uma sintaxe muito simples. Por exemplo, na linguagem C, depois de um comando, você tem que dar ponto e vírgula, certo? Você tem que construir chaves e colchetes para delimitar um bloco. Em Python não tem isso. Após os comandos eu não preciso usar ponto e vírgula. E para denotar os blocos, eu vou usar o espaço ou tab. Ou seja, eu vou denotar que um comando está sujeito a outro por um espaço que é dado na horizontal dos comandos que estão ali subjugados. Como eu mencionei anteriormente, Python é multiparadigma, onde nós temos paradigma imperativo, orientado a objeto e funcional. É interessante dizer que as coisas podem trabalhar de maneira complementares ou isoladas. Se você quiser trabalhar só com um paradigma só, você também pode. O paradigma funcional permite a gente escrever comandos altamente poderosos com linhas pequeníssimas de código, certo? Por exemplo, fazer laços em uma única linha, enfim, construir listas com list comprehension e outras ideias. Python também é uma linguagem interpretada, que significa que ela executa sobre uma máquina virtual. Isso simplifica principalmente as questões de portabilidade, que é rodar o mesmo código em hardwares diferentes. E é interessante notar que Python tem ambientes virtuais que permitem que a gente reproduza em uma máquina a mesma configuração que você tem em outra, para evitar aquele problema. Ah, mas na minha máquina funciona. Então Python tem os virtual envs para facilitar essa tarefa.
Além disso, muitas e muitas e muitas bibliotecas. Nós temos bibliotecas para machine learning, para inteligência artificial, para algoritmos genéticos, para desenvolvimento web, para expressões regulares, para tudo que você quiser, para testes. Então a gente tem uma grande quantidade de bibliotecas para as mais diferentes finalidades. E é interessante notar que Python ganhou força principalmente na comunidade de cálculo numérico. Então, características que você via como, por exemplo, linguagens como Fortran, também estão presentes em Python e a comunidade de pesquisa dessas áreas está adotando essa linguagem cada vez mais no dia a dia. Além disso, Python tem uma comunidade muito ativa e muito legal. Isso significa que a cada dia tem surgido mais manuais, mais livros, mais palestras em outras línguas, e todo esse conhecimento acaba fluindo e sendo difundido de maneira mais rápida. E é legal que a gente aprende e troca informações sobre isso. Vamos agora falar aqui um pouco de como as coisas funcionam em Python. E para isso eu vou programar com vocês, tá certo? E a gente vai ver os resultados executando. Vamos lá. Então eu estou aqui com vocês dentro do Visual Studio. O Visual Studio é um ambiente de programação que permite você instalar plugins e desenvolver soluções em diferentes linguagens. Então aqui eu vou desenvolver em Python e ele vai acentuar a sintaxe com as palavras-chave das características dessa linguagem, e vocês podem observar que aqui embaixo eu tenho um terminal onde eu posso então executar os meus programas e ver o resultado das saídas. O primeiro programa que eu vou fazer é um programa bem simples que, dados 2 números, ele soma essas entradas. Esse é um dos programas mais básicos. Quando a gente está conhecendo uma linguagem de programação, a gente começa então a desenvolver. Então, para isso, eu vou criar uma variável x, que ela significa uma leitura da entrada. Quando eu estou falando input, esse é o comando de entrada de dados. E aqui eu vou colocar uma frase para que o usuário possa então receber uma mensagem sendo orientado ao que ele deve proceder. Então, assim, eu vou colocar aqui informe um número inteiro. E 2 pontos. Se você olhar, isso aqui já permite a execução. Eu vou salvar e vou entrar aqui no meu desktop, no meu terminal, e vou digitar Python, e esse é o programa 1.py. Ao executar, informe o número inteiro, e aqui eu posso então digitar, e o meu programa encerra porque não tem mais nenhum comando além disso. Nesse caso aqui, a entrada diz informe o número inteiro. Você lembra que nas outras linguagens de programação que você está acostumado, por exemplo, C ou Java, quando eu vou criar uma variável inteira, eu tenho que dizer, essa variável é inteira, declarar, dizer o tipo e então fazer a leitura. Aqui eu estou declarando x a partir do que vem da entrada. Então eu não preciso declarar x antes, eu já vou fazendo essa declaração à medida que eu preciso da variável. É óbvio que aqui não está definido o tipo inteiro. Para dizer que pega a entrada e converte ela para inteiro, eu faço uma operação do tipo cast. Então aqui eu já li da entrada, converti para inteiro e já posso manipular essa entrada como inteiro. Eu posso mostrar aqui para vocês, por exemplo, a saída x ao quadrado, então eu já estou realizando aqui uma operação de exponenciação. Vamos executar novamente. Então informe o número inteiro, 12. 12 ao quadrado, 144, já está aí, então, um programinha que está fazendo a operação. Para vocês verem o caso de fazer um programa que soma 2 números, eu iria criar o y, que também é um inteiro, para poder somar com o x. Então, eu vou fazer aqui informe outro número. E para que vocês vejam a simplicidade, eu vou declarar uma variável z, que é a soma do x mais o y. Note, eu não precisei dizer z é um inteiro. A partir dos tipos x e y e das regras de promoção de tipo, Python infere dinamicamente qual é o tipo compatível com z, inicializa e preenche esse valor. Ao final, print, eu posso botar aqui que é o comando de saída, a soma dos números e colocar aqui a minha variável z, que é o resultado da soma dos números. Feito isso, ao executar meu programa, informe o número inteiro, 9, informe o outro número inteiro, 81, a soma desses números deu 90, tá aí certinho, então nosso programa que soma 2 números. Lembrando, isso também funciona para números negativos, tá? Menos 14 com menos 27, tá aí a soma também negativa. Então aqui a gente já vê um exemplo de como criar variáveis, inicializar as variáveis, definir seu tipo e já realizar operações. Olha como esse exemplo foi simples e já permitiu a gente então fazer muita coisa em Python. Vamos agora para o terminal, vamos para o shell. Como eu mencionei para vocês, o shell é uma maneira da gente criar um terminal onde a gente tem comandos Python. Então eu vou inicializar aqui, chamando Python. O Python aqui no meu computador é a versão 3.6 e quando eu tenho essa forma de entrada, significa que os comandos que eu vou digitar aqui são Python. Então imagine que eu crio uma variável x recebe 15.
implicitamente, vamos ter que x é um inteiro, e aí o Python vai entender dinamicamente qual é o tipo dessa variável. Se eu perguntar qual é o tipo de x, eu tenho aqui correspondente ao tipo inteiro. Ele falou classe, porque lembra que Python também é orientado a objeto, então ele refere-se a tipos como sendo classes. Se eu tiver aqui o x, que nada mais é do que Eloá, eu vou ter que agora, quando eu perguntar o tipo de x, já não vai ser mais inteiro. Ou seja, o tipo dessa variável mudou ao longo da execução do meu programa. Agora eu tenho um tipo string. E com o tipo string eu posso fazer outras operações. Por exemplo, vamos juntar Eloá com ABC. Opa, mais, se for número, significa soma. Mas se for um string com outra, o que é que significa? Então, olha que ele concatenou as strings, fez uma justaposição, colocou a primeira mais o restante a segunda string ao final da primeira. Ou seja, o símbolo de mais recebeu uma sobrecarga, ele tem mais de um significado a depender de quem são os operadores. Essa é uma outra característica da linguagem Python. Da mesma maneira que se eu tiver um string e o vezes 3, ou seja, pega a string ABC vezes 3, daria ABC, 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 tá aqui. Enquanto se você fizer um 2, 3 vezes 3, o resultado dessa operação é um valor. Ou seja, se a entrada é um string, eu tenho um significado da operação, se a entrada é um inteiro, eu tenho outro significado da operação. Então, a gente está vendo aqui a flexibilidade de Python para trabalhar nisso. Bora agora explorar um exemplo de desvio condicional. O desvio condicional nada mais é do que o if, certo? E a gente pode construir nossos programas da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte, vamos ler um número e perguntar, checar se esse número é positivo ou nulo, ou se esse número, então, é negativo. Então, eu vou fazer aqui, vamos ler um número, que é um int, vai ser um inteiro também, que vem da entrada. Então, informe um número. Tá aqui. Lembra que eu vou salvar isso aqui como programa2.py, estou salvando no meu desktop. Observa que esse ambiente, que é o Visual Studio, já coloriu a sintaxe para minha linguagem. Então, eu li o número, quero saber se esse número é maior ou igual a 0 ou não. Então, é simples. Eu vou fazer, se o número é maior ou igual a 0, então faça alguma coisa. Observa que eu coloquei 2 pontos e a partir daí já tenho uma indentação mais recuada à direita. Isso significa que o que tiver mais aqui vai ser executado dentro do if, ou seja, se a condição, o número é maior ou igual a 0, for verdade, então eu vou executar o que está aqui dentro. Então, número fornecido é positivo ou nulo. Eu tenho aqui essa situação. Se eu colocar esse print aqui, eu estou de volta ao fluxo principal do programa. Então, vamos fazer um teste para vocês entenderem qual é a ideia. Eu vou botar uma outra coisa aqui, print. Vai imprimir? Eu gosto sempre de deixar essa dúvida aqui. Então, eu vou fazer Python, eu tenho o programa 2.py e vou executá-lo agora. Então, informe o número, eu vou fornecer o número 19. Número, que é 19, é maior ou igual a 0? Sim. Eu tenho dentro do if, caso a condição seja verdadeira, o número fornecido é positivo ou nulo. Vai imprimir? Vai. Esse outro aqui também está indentado, a linha 5, ou seja, também vai acontecer se o número for maior que 0. Então, vai imprimir? A resposta é vai. Esse 7 aqui, vai imprimir? Vai, porque eu saí do if e eu sigo o fluxo normal do meu programa. Então, nós teremos os prints das linhas 4, 5 e 7 sendo executados. Opa, aqui. Então, número fornecido é positivo ou nulo, vai imprimir e de volta ao fluxo principal. A gente sabe que o comando de desvio condicional pode ser complementado por um comando tipo else, que significa, se a condição não for verdadeira, então execute esse aqui. Então, eu tenho aqui o número é negativo. Com isso, eu salvei aqui o programa, vou dar mais um exemplo, informe o número menos 22. O que é que vai acontecer? O número é maior que 0? Não. Então, vai imprimir o quê? O número é negativo e também a mensagem da linha 9 de volta ao fluxo principal do programa. O número é negativo e de volta ao fluxo principal, como a gente tinha esperado. Então, aqui, eu tenho a estrutura básica de um comando if-else, de um desvio condicional. Essa daqui vai servir para todos os desvios condicionais da linguagem Python. Enquanto o comando C, você tem if,
a condição, abre chave, fecha chave, não usa chave se só tiver um comando, else pode ter, pode não ter, pode ter chave, pode só ter um comando, tem switch case, e aqui a gente só tem uma maneira de escrever comandos. Então, essa maneira é bastante enxuta, bastante sintética, e a utilização da indentação para dizer o que está dentro de cada um comando é a maneira como a gente constrói desvios condicionais na linguagem Python. Observa como é simples e intuitivo. Então, ao executar o programa 2, nós vimos aqui o que acontece. Imagine agora, é claro que eu vou querer brincar, né? Se eu colocasse aqui um comando print, o que vai acontecer? Observa que esse comando não está dentro do if e tampouco está dentro do else. O que será que vai acontecer se eu executar o programa 2 dessa forma? Vou botar Python programa 2, opa, sintaxe inválida, o problema é na linha 7. Sintaxe incorreta, ou seja, eu não posso colocar um comando que esteja fora do laço entre o if e o else. Isso, a linha 6 teria que estar dentro do if, ou caso eu quisesse que fosse no fluxo normal, eu teria que colocar após o else e com a indentação normal, eu posso dar Shift Tab e ele... Para falar um pouco mais de desvio condicional, eu vou trazer aqui um outro exemplo. Observe se a gente estivesse querendo tratar de dois números, né, e saber se um é maior que o outro, se eles são iguais, quem é menor que quem. Então eu poderia fazer assim, leio x, que aqui para simplificação inteiro, leio y, que também é um outro inteiro, e eu posso fazer o seguinte, se x é maior que y, escreva então x é maior que y. Se não se, então eu tenho aqui else e if. Juntando isso, eu tenho elif. Se x igual a y, então os valores informados são iguais. Em caso contrário, eu tenho else, que é o x é maior que y. Note que quando eu denoto um comando de desvio condicional dessa forma, eu tenho em particular 3 opções e elas são mutuamente excludentes. Uma acontece de cada vez. Então aqui eu tenho uma outra maneira de construir desvios condicionais em Python. Aqui um exemplo de execução. Se eu coloco 2 e 3, então eu vou ter que 3 é maior que 2, é a condição que está no else. Se eu informo 3 e 3, valores iguais, e se eu informo por último 6 e 2, 6 é maior que 2, então eu estou aqui mostrando alguns exemplos das saídas providas por esse programa para essas entradas. Bem, os laços de repetição permitem que a gente execute um trecho de código repetidas vezes de uma maneira muito mais sintética, né? Então eu tenho para os laços a mesma estrutura de linguagens como C, Java, Pascal, enfim. Esse primeiro laço é o laço do tipo while. Então eu tenho aqui uma variável de iteração, no caso ela vai ser i, inicializada com 0, enquanto i for menor que 10, imprima i e incremente o i 1. E volta de novo até que essa condição seja falsa. Vamos executar isso aqui para a gente ver. A maneira número 1 de executar laços é com o while. Então, enquanto i for menor que 10, só ajeitar aqui os espaços, vamos fazer. Imprima o valor de i, eu vou colocar assim para que vocês vejam mais adequadamente. Vou colocar aqui fechar aspa e vou aqui incrementar o valor do i de 1 em 1 unidade. Esse mais igual significa i recebe i mais 1. Uma maneira, então, de eu escrever essa notação bastante sintética que eu falei para vocês que era uma das características da linguagem Python. Eu posso informar aqui, fim do laço, para que vocês vejam que deu tudo certinho. Então, se eu salvar isso aqui como nosso programa 3.py, eu tenho, então, aqui Python, vou aqui no meu terminal, programa 3.py, e dessa forma eu tenho o valor de i 0, 1, 2 até o 9. Observe como com essas 4 linhas eu consegui inicializar um laço, atualizar a variável de iteração, checar a condição, imprimir essa variável, tudo de uma maneira bastante sintética. Nesse caso, o laço está realizando um número de iterações previamente conhecidos e eu posso escrevê-lo de uma maneira muito mais sintética, que é pela estrutura for in range. Range em inglês significa intervalo. Então, eu posso vir aqui e criar assim, ó. Deixa eu vir para a linha de baixo. Para J, uma outra variável de iteração, no intervalo até 10, onde o 10 não é incluído, certo? Eu paro imediatamente antes do 10, eu imprimo aqui o J. Quando eu estou usando a estrutura for in range, eu não preciso me preocupar com a atualização da variável. Ela vai ser incrementada de uma em uma unidade de maneira crescente. Observa que eu não declarei o J antecipadamente. Estou salvando aqui o programa 3 e
deixa eu colocar aqui só uma mensagem, o valor de J, para você saber que está dando tudo certinho, que não é a mesma iteração anterior. Então, ao executar aqui o programa 3, eu tenho I indo de 0 a 9 e aqui o J também de 0 a 9, ou seja, com 2 linhas eu consegui fazer o mesmo código com a mesma funcionalidade do que anteriormente eu tinha construído com 4 linhas. Vou modificar aqui esse laço do J e tentar dizer o início. Ó, não quero começar de 0, eu quero começar de 2. Mas eu não quero ir até 100, até 10, eu quero ir até 100. Antes de 100 é o 99, então de 2 até 99, e eu vou fazer uma graça com vocês. Eu não quero atualizar de 1 em 1, eu não quero incrementar de 1 em 1, eu quero incrementar de 2 em 2. Com isso, ao executar esse código, observa que eu tenho aqui ó, o J, 2, 4, 6, 8, até o 98, que é o imediatamente antes de 99, que é o maior inteiro que satisfaz essa condição. Então, observa que eu defini um laço com uma nova maneira de inicializar, com uma nova maneira de atualizar e mantendo a mesma regra de valor superior para a iteração. Essa é uma maneira de construir laços em Python. A gente pode construir ainda laços a partir de listas. E essa é uma maneira muito interessante. Imagine que eu tenho aqui uma lista de cores. Então, azul, amarelo, certo? Vamos colocar aqui ó, preto, a cor branco e a cor verde, certo? Então, eu tenho aqui uma lista de cores e eu quero imprimir cada nome de uma dessas cores de uma vez. Eu posso dizer assim, para cada C, para cada cor que está nessa lista, e essa lista é uma lista de cores, eu vou imprimir essa cor. Eu vou imprimir essa cor. Só salvando aqui, esse já é o nosso programa 4.py. Com isso, Python, programa 4.py, eu tenho aqui então as listas das cores em Python. E eu posso brincar ainda, certo? Eu posso fazer cor.upper. Vamos ver o que acontece agora? Eu estou usando uma operação de string para modificar então a minha cor, e eu tenho agora as cores escritas em letra maiúscula. Eu posso também usar title, que é escrever como um título, então a primeira em maiúscula e assim vai. Olha só. Tcharam. Observa como é interessante, como são fáceis as maneiras de iterar por uma lista em Python. É bem bacana e facilita muito a vida da gente se a gente estiver trabalhando com texto, com números e etc. Tudo isso torna o processo muito mais simplificado, mostrando um exemplo aqui das potencialidades de Python que facilitam a nossa prática. Aqui eu tenho um exemplo bem interessante. Sabe o algoritmo Quicksort? O Quicksort é um dos algoritmos de ordenação mais importantes que a gente tem para utilização no nosso dia a dia. Ele funciona muito bem no caso médio e ele trabalha com a orientação, com a ordenação no seguinte pilar. Ele escolhe, a cada iteração ele escolhe um pivô, certo? Esse pivô pode ser escolhido aleatoriamente ou pode ser uma das posições fixas, normalmente a gente escolhe a primeira ou a última, e eu particiono aquele conjunto que eu quero ordenar de duas formas, quem é menor que o pivô, quem é maior que o pivô, e eu continuo usando essa estratégia do Quicksort recursivamente. Assim sendo, eu faço o seguinte, ó, aqui uma implementação do Quicksort muito sintética e muito rápida em Python. Eu tenho o Quicksort que eu quero ordenar um vetor V. Se o comprimento do vetor é menor ou igual a 1, retorna o próprio vetor porque ele já está ordenado, certo? Escolho o pivô com uma posição 0. E eu defino quem são os iguais. É uma lista de todo x. Para os x que estão em V, tal que x seja igual ao pivô. Então, eu vou fazer uma lista de iguais, uma lista de menores e uma lista de maiores. E no final, eu vou chamar Quicksort para os menores, junto isso com os iguais e junto isso com os maiores. Esse é um exemplo do poder de síntese e de alta expressividade da linguagem Python, construindo aqui um dos algoritmos mais importantes de ordenação. Particularmente, eu acho essa solução muito bonita. Python tem também diversas práticas para escrever o código de maneira sintética, organizada e padronizada. Caso você queira saber um pouco mais sobre isso, eu recomendo que você entre nesse link. Esse link é mantido pela Python Brasil e trata-se do guia PEP 8, que trata das convenções de utilização da linguagem Python para nomenclatura, documentação, escrita de comandos. Então aqui você vai aprender a escrever código melhor, mais elegante, mais organizado e em sintonia com o que a comunidade preconiza como sendo a estratégia mais eficiente para você programar. É um link indispensável para consulta.
Vamos agora falar um pouco de como o Python tem sido utilizado no mundo e nas principais empresas de desenvolvimento de software para prover soluções que você usa aí no seu dia a dia. A Google, por exemplo, considera Python uma das 3 linguagens de programação oficiais, juntamente com Java e C#. Spotify tem algoritmos de recomendação que são executados em Python. Petrobras tem programas que tratam de análise de dados de mineração do petróleo somente construídos em Python. A NASA, por exemplo, tem um framework para análise de manchas solares construído com Python. E você sabe também que ano passado bombou aquela visualização do buraco negro construída a partir de imagens reais de satélite que foi feita em Python. Facebook também é uma das grandes da tecnologia que usa Python e nós da UEA também usamos Python como uma das nossas principais linguagens de programação para desenvolver soluções, quer sejam aplicadas, quer sejam de pesquisa. Vamos falar mais um pouquinho sobre a utilização de Python nesse contexto. Se a gente olhar para o mundo, cada vez mais, estamos na era do Big Data, como sabemos, cada vez mais internet e dispositivos geram informações a todo instante. Se a gente olhar em 2020, o que acontece a cada 60 segundos na internet, são números impressionantes. Por exemplo, a cada minuto, 19 milhões de mensagens de texto são enviadas, 400 mil downloads de apps, quase 700 mil scrollings no Instagram, passando imagens por minuto. 1,2 milhões de visualização nas plataformas Twitch, TikTok só cresce, enfim. E assim por diante. Observa como o volume de informação que está trafegando na internet está cada vez maior. Com isso, olhando como Python, sendo uma linguagem rápida, flexível, open source, bastante dinâmica, ela está em diversos aplicativos e soluções que rodam e que nós utilizamos como cliente atualmente. Como eu mencionei, o Spotify, o Evernote da Microsoft, a plataforma Book.com de reservas de hotéis e passagens aéreas, a plataforma OkCupid, que é para encontros virtuais ou não, enfim, que também gera muito dinheiro e muita renda, né? E, por exemplo, o Best of Media Group, que é um grupo de publicidade e jornalismo e editoração que tem na Inglaterra. Então, todas essas soluções, esses grupos, já usam Python nessas suas soluções que são amplamente conhecidas no mundo todo. Eu vou falar agora um pouco, nessa terceira parte da nossa palestra, como eu, enquanto pesquisadora, tenho utilizado Python nas minhas soluções e nos meus problemas de pesquisa e na minha prática diária. Como eu falei para vocês, eu conheço Python desde 2009, mas comecei a trabalhar mais dedicadamente com isso desde 2012, 2013 e juntamente com o Laboratório de Sistemas Inteligentes, eu venho tentando desenvolver pesquisa e aplicações em diversas áreas. Eu vou começar aqui mostrando pesquisas que eu desenvolvi nos anos de 2015 e 2016, em parceria com o Laboratório de Instrumentação da UEA, que é coordenado pelo curso de meteorologia da professora doutora Maria Bethânia Leal. O laboratório de instrumentação, ele trabalha basicamente tentando medir, né, as questões de precipitação, de clima, de umidade do ar, essas variáveis que são meteorológicas da cidade de Manaus e do entorno. Então, eles têm diversas estações meteorológicas, uma na este e outras portáteis espalhadas por toda Manaus, e coletam informações sobre a chuva. Na época, nosso objetivo era construir modelos inteligentes que pudessem antecipar a ocorrência de precipitações, ajudar na previsão de precipitações mensal, anual, para saber se isso ia estar acima da média, abaixo da média, para poder nos ajudar em diversas aplicações, desde produção de energia elétrica, planejamento de plantações que dependem do ciclo de cheia e de seca, análise de situações de risco para moradia e chamar a defesa civil e tudo mais. Uma das principais aplicações que a gente desenvolveu foi a classificação da precipitação em Manaus. Então, observando como a precipitação ocorre ao longo do tempo, ou seja, com dados históricos, em quantos eventos a gente poderia classificar a precipitação em Manaus. Olhando os dados e tentando aplicar algoritmos de clusterização, que pertencem ao paradigma de aprendizado não supervisionado de machine learning da inteligência artificial, nós vimos que existem 5 classes de precipitação em Manaus, observados a partir dos 10 minutos iniciais de precipitação, e com isso nós podemos tomar decisões se esses eventos forem muito fortes ou extremos. Por exemplo, contactando a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, para examinar zonas de risco de deslizamento e assim vai. Esse critério de precipitação, desenvolvido em parceria com o LabIntro, está em vigência hoje nas análises de dados de precipitação realizadas por esse laboratório. Então, uma aplicação aqui real que a gente fez nessa maravilhosa parceria.
Essa daqui foi feita com um grupo de alunos meus numa disciplina optativa de redes neurais. Então, qual era a ideia? Um grupo da Alemanha disponibilizou dados, certo, de sensores acoplados ao corpo de voluntários em diversas partes do corpo, desde cabeça, tronco, braço, antebraço, perna, canela, coxa, enfim. E as pessoas eram sujeitas a atividades, correr, pular, andar rápido, subir escada, descer escada. E o objetivo era dizer o que a pessoa estava fazendo a partir dos dados desses sensores. E nós vimos que um dos principais problemas de medição e de inacurácia na identificação da atividade estavam nos sensores relacionados ao braço, que é justamente onde ficam os principais dispositivos wearables que a gente tem hoje em dia, principalmente os smartwatches. Então, nós pegamos os dados e trabalhamos no sistema de classificação de atividades estáticas ou dinâmicas, ou seja, a pessoa está parada ou está em movimento, a partir dos dados desses sensores que diziam respeito às informações de acelerômetro. Nós conseguimos, na época desse trabalho, melhorar resultados na literatura, ou seja, uma equipe de uma disciplina de graduação trabalhando com dados reais, fazendo uma solução competitiva em nível internacional para um problema que a gente vê cada dia mais como sendo importante. Esse aqui foi uma aplicação que eu gostei muito de desenvolver, já avaliei outros trabalhos nessa área e com certeza tenho interesse em avançar pesquisas nesse sentido. Imagina como nós poderíamos nos comunicar melhor com pessoas que têm deficiência auditiva e que usam a linguagem Libras, linguagem brasileira de sinais, que é uma das 2 linguagens oficiais do Brasil para se comunicar. Então imagina que massa seria eu poder apontar o celular para essa pessoa e entender ali, receber uma legenda do que ela está falando. Seria incrível e esse é um dos objetivos que toda a comunidade de computação e de visão computacional tem no horizonte, mas essa tarefa, embora muito importante, ela é muito complexa e ela precisa ser quebrada em partes menores. Então, na época, a gente tinha um conjunto de informações relativas à posição de pontos na face de pessoas que estavam emitindo sentenças em Libra. Para quem não sabe, Libras envolve todo o corpo, não apenas as mãos. E a face complementa a informação que está sendo feita com gestos. Então, existem 9 expressões faciais gramaticais e o nosso objetivo nesse trabalho foi desenvolver métodos inteligentes para poder melhorar, certo, a taxa de acerto dessas expressões feitas por pessoas reais. Nós fizemos isso a partir de vídeo, trabalhamos as 9 expressões faciais gramaticais, com foco em uma delas, que era a expressão facial gramatical negativa, que era uma das mais difíceis de ser detectadas conforme o estado da arte, e a aluna Giovana desenvolveu seu TCC nessa importante aplicação para a gente ter uma sociedade mais integrada e mais inclusiva. Quero com certeza desenvolver outros trabalhos nessa linha. Essa daqui eu trabalhei em parceria com o aluno Lucas Gabriel, que hoje é mestrando na UFAM e que vai estar em uma das palestras aqui do evento, fica de olho, tá? Juntamente com o Lucas, a gente trabalhou numa aplicação de Deep Learning com o objetivo de detectar tuberculose pulmonar. Na verdade, a tuberculose pulmonar é uma doença muito séria que afeta milhões de pessoas no mundo e que a Organização Mundial de Saúde tem como objetivo acabar com a pandemia global de tuberculose por volta de 2030. Só que para atingir esse objetivo, é preciso trabalhar não só no estudo de drogas, de tratamentos, como também na detecção precoce dessa doença. E foi aí que a gente trabalhou. Pegamos imagens de raio-x do tórax de pessoas saudáveis e pessoas com tuberculose. Nós trabalhamos com bases de dados da China, Estados Unidos e Japão, numa combinação de 3 bases de dados, com pessoas de diferentes idades, diferentes características físicas, diferentes graus de tuberculose e pessoas também saudáveis para poder prover uma comparação. Então, nosso objetivo era criar métodos automáticos para diagnosticar a tuberculose a partir dessas imagens de raio-x. Esse foi um trabalho onde nós usamos técnicas muito avançadas, envolvendo principalmente Deep Learning, que é o aprendizado profundo e hierárquico, onde nós extraímos características das imagens, certo? E podemos, então, chegar a uma classificação. Esses resultados foram organizados em um artigo para periódico que vai estar disponível lá no meu site. Se você acessar, você consegue o link e consegue, então, ler esse arquivo. Essa é uma das contribuições que podem facilitar o diagnóstico em áreas remotas, onde não há médico. E é claro que precisa ainda muito mais investigações de como a gente pode embarcar isso, de qual o potencial de utilização na sociedade brasileira e nas formas endêmicas de tuberculose que acontecem aqui. É um start para como essa medicina pode estar trabalhando integradamente com soluções de inteligência artificial desenvolvidas em Python, certo? Para problemas que são importantes para todo mundo no planeta.
Uma outra aplicação que eu desenvolvi com o professor Carlos Maurício, com o aluno Rodrigo de Moraes, foi o reconhecimento de expressões faciais. Na verdade, nós temos expressões faciais que são consideradas universais, independente da nossa cultura, e que elas revelam sentimentos. Às vezes, essas expressões acontecem durante instantes muito rápidos, na casa dos microsegundos, e elas refletem aquilo que a gente nem pensou em colocar em palavras, podendo ser tristeza, nojo, medo, alegria, surpresa. E a ideia, quando a gente pensou nessa aplicação, foi trabalhar com vitrinismo, ou seja, imagina que a gente possa ter uma câmera apontada numa vitrine para quem está olhando um produto, e aquela pessoa passou lá e olhou o produto, viu que dá para ela comprar, então ela pode refletir na sua face felicidade. Ou então ela olhou assim, meu Deus, eu não consigo pagar esse preço, uma desaprovação, uma raiva, enfim. Então, imagina poder coletar esse feedback em tempo real à medida que as pessoas estão passando uma vitrine. E isso nós trabalhamos com uma técnica de Deep Learning também, com redes neurais convolucionais, e conseguimos fazer um detector dessas expressões que tem uma taxa de acerto comparável com bons algoritmos da literatura. E a gente, para isso, trabalhou com estratégia de Ensemble Learning. Foi uma aplicação que eu achei muito interessante de desenvolver. E aí, a gente também faz umas coisas por hobby, tá? Os meus alunos de uma turma de 2018 trabalharam no desafio de análise de qualidade de vinho. Não que a gente tomou vinho em sala de aula, não, nem pensar. O que a gente fez? A gente pegou dados, certo? Que foram coletados de vinhos verdes em Portugal, que tinham taxa de teor alcoólico, taxa de taninos, enfim. E a partir disso, a gente fez uma espécie de língua virtual que aprendia com os padrões de sommeliers que estavam ali degustando aquele vinho. A ideia, a gente organizou isso sob a forma de uma competição, era quem era capaz de construir um algoritmo mais inteligente em Python para acertar melhor a classificação desse vinho a partir das suas propriedades. Foi muito divertido e a gente teve soluções diferentes e bastante competitividade entre os alunos da turma. Esse ano também, em virtude da pandemia do Covid, no Brasil e no mundo, eu tive a oportunidade de trabalhar em um notebook de visualização de dados e previsão de dados da série do Covid. Eu trabalhei nisso até por meados de julho, certo? Então, qual foi a ideia? Primeiro, descrever no Brasil quantos leitos de UTI, em quais regiões eles estão mais presentes, quantidade de médicos, quantidade de casos, a taxa de novos casos, e tudo isso está disponível, aberto gratuitamente, e a gente recebeu medalha de ouro pela característica de exploração desse dataset em Python. É uma contribuição e pode inspirar novas previsões a respeito da Covid, que é um fenômeno que está em andamento, é inédito, e que nós precisamos estar em constante monitoramento para que a gente possa, então, minimizar os impactos e prover mais saúde e garantias para a nossa população. Se você tem interesse em aprender mais Python, a nossa OEA está oferecendo a pós-graduação Lato Sensu em Ciência de Dados. Atualmente nós estamos com 2 turmas, a expectativa é que em 2021 nós possamos oferecer mais turmas. Qual é a ideia? Para você que já se formou, ou que está em vez de se formar no que vem, né? Qual é o objetivo? É você estender a sua formação a partir de conhecimentos como visualização de dados, aprendizagem de máquina, saber manipular recursos em nuvem, saber desenvolver soluções em Machine e Deep Learning, durante 15 meses, mais um trabalho final, sendo então um especialista, um pós-graduado nessa área que está cada vez mais contratando, não só aqui em Manaus, mas em todo o Brasil. Nessa pós-graduação, que conta com vários mestres e doutores pesquisadores na área, nós utilizamos Python como a linguagem oficial do curso. Então você está vendo aqui como o Python pode estar desde o nível inicial do aprendizado de programação até um nível mais avançado para a formação continuada de pessoas e de profissionais que já estão aí bem atuantes no mercado. Aí você está vendo essa palestra e eu tenho certeza que você quer saber mais sobre a linguagem Python. Para isso, eu vou, a partir de agora, começar a fazer sugestões de onde você pode encontrar mais informações a respeito. O primeiro livro é o livro do professor Raul Václavic, que é da UFSC, é um livro da série da Sociedade Brasileira de Computação, intitulado Introdução a Algoritmos e Programação com Python. O legal é que esse livro trabalha com TDD, Test Driven Development, que é uma boa prática para você que está iniciando em programação. E esse livro é bastante interessante porque ele cobre desde os conceitos iniciais até conceitos mais avançados, trabalhando também a lógica de programação. Eu super recomendo esse livro, atuei junto ao professor Raul Václavic na revisão técnica e tem alguns problemas que estão nesse exercício que fui eu que criei. Então confere lá e eu recomendo bastante.
Outro livro que é muito vendido é o Introdução à Programação com Python, do professor Nilo Ney Coutinho Menezes, que é um egresso da UEA, na época antigo TAM, que hoje atua na Suíça. E esse livro foi um dos primeiros em Python a circular nas comunidades e a ser adotado em várias disciplinas que tratam desse assunto, né? O livro já está atualmente na sua 3ª edição. E o Nilo é um dos principais colaboradores da comunidade Python aqui do Norte. Não deixe de conferir o site dele. Se você é mulher e quer se integrar melhor na comunidade Python, eu recomendo o grupo PyLadies Manaus. Qual é a ideia do grupo PyLadies? É um grupo de mulheres, sejam elas estudantes, até profissionais e pesquisadoras, que tem como Python o interesse comum para trocar experiência e empoderar-se. Eu estive presente na ocasião de fundação desse grupo e fui mentora dele por um tempo, tutora, e atualmente o PyLadies Manaus já está aí caminhando a passos largos com as meninas e as mulheres que atuam no grupo. Sou uma grande colaboradora, uma grande entusiasta, convido vocês, mulheres, a vir participar e enriquecer as contribuições desse grupo, tá? No geral, um outro grupo que é muito forte aqui em Manaus trata-se do PyData. O PyData é uma comunidade que visa trabalhar dados abertos, troca de tecnologias, e o PyData promove eventos, especialmente de caráter anual. Esse ano foi online e está sempre ali juntando conhecimento da academia com conhecimento do mercado, trocando ideias e aplicações bastante inovadoras. Tanto o PyLadies Manaus quanto o PyData Manaus, vocês podem seguir nas redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram e ficar antenado no que vem por aí. A grande maioria dos eventos que eles organizam é gratuita e muitas vezes agora com a participação online. Então fica ligado para não perder essas oportunidades e contribuir e interagir com essa comunidade que tem muitas pessoas muito legais. Eu adoro colaborar com eles. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a meu respeito e sobre outras soluções que eu trabalhei com Python, eu recomendo a você que escaneie esse código aqui lá no Spotify. Esse aqui foi uma participação minha que eu fiz no Emílias Podcast da UFTPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em que esse podcast trata de mulheres na computação e sua atuação. Então eu pude falar um pouco mais da minha formação, da minha experiência, da minha jornada, desde o começo até agora, que sou pesquisadora e docente, e algumas soluções que tenho desenvolvido. E eu falo principalmente desse lado de entusiasta Python, que eu gosto muito de aprender e trocar informações sobre essa linguagem. Não deixem de conferir, dá um joinha lá. No mais, chegando ao fim dessa etapa, a gente vai abrir para perguntas e para conversar melhor. Eu agradeço demais a todo o apoio financeiro da FAPEAM e do CNPq por meio do programa PPP 04 de 2017. Por meio desse programa e desse edital, foi que a gente conseguiu recursos materiais para poder realizar muitas dessas pesquisas que a gente mostrou aqui. E agradecemos também à Secretaria SEDECT e ao Governo do Estado do Amazonas por essa incrível oportunidade. No mais, eu agradeço a todos vocês, peço que anotem o meu e-mail, o meu site, e a gente pode então trocar mais ideias agora e tirar dúvidas e ver quais são as curiosidades de vocês sobre a linguagem Python. Vamos lá, pessoal, muito obrigada pelo prazer e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nessa semana de informática que será a primeira de muitas. Um abração a todos de Itacoatiara e todos que estão online, e é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Tchau!